Discipulado Dinâmico, capítulo 5, parte 1. Solucionando os problemas encontrados no aconselhamento pessoal. Depois que estudamos o conteúdo do currículo do aconselhamento pessoal e as formas de planejamento para a realização desse programa com o novo crente, estamos prontos para passar às considerações de ordem prática. Não importa o quanto nos preparemos para o trabalho, nem o quanto tentemos evitar os problemas. O fato é que eles aparecem em toda a obra de aconselhamento pessoal. Nem todos vão reagir positivamente ao nosso programa de nutrimento espiritual. Como então iremos enfrentar as dificuldades que surgirem nesse trabalho? Podemos simplesmente ignorá-las, como muitos preferem fazer? Procuraremos solucionar os problemas à medida que forem surgindo, segundo a inspiração do momento? Quem responder positivamente a essas perguntas estará se predispondo a colher frustrações nesse ministério. Irá descobrir que nenhuma dessas soluções é satisfatória. Não se pode simplesmente ignorar os problemas, esperando que desapareçam por si. Em vez de desaparecerem, geralmente eles se intensificam e se tornam mais graves. Se deixarmos para pensar neles depois que surgirem, descobriremos que somos muito limitados no trabalho do aconselhamento bíblico. A melhor solução é preparar-nos antecipadamente para solucionar quaisquer adversidades com que venhamos a nos defrontar. Isso não apenas nos prepara melhor para a realização de um bom trabalho, mas aumenta grandemente nosso senso de autoconfiança. A pergunta que se nos apresenta agora provavelmente é: onde obteremos as soluções para os problemas que talvez encontremos? É uma boa pergunta. Quando comecei a fazer o trabalho de aconselhamento no início de meu ministério, tive a mesma dificuldade. Não sabia onde buscar as soluções. Isso me obrigou a resolver os problemas por meio de ensaios e erros, o que realmente não é o melhor método. As experiências negativas que tive nesse período de minha vida ensinaram-me a tomar providências no sentido de evitar a repetição dos problemas com outras pessoas. Nos últimos anos, tenho me empenhado bastante em debater o assunto com colegas da organização, com outros obreiros crentes e com leigos envolvidos nesse trabalho. Assim, procuro descobrir as dificuldades mais comuns no aconselhamento e os melhores meios de resolvê-las. Desse esforço resultaram as ideias reunidas neste capítulo. São problemas que impedem que o crente tenha um crescimento constante e não problemas de aconselhamento em si. Espero que, ao apresentá-lo, bem como as soluções, eu possa poupar ao leitor muitas frustrações e mágoas. Como nosso espaço é limitado, também o será a discussão do assunto, mas espero que possamos apresentá-lo com aprofundamento suficiente para que seja aplicável ao ministério de cada leitor. Como já afirmei anteriormente em conversa com os membros de nossa organização, meus colegas e leigos, descobri que certos problemas ocorrem muitas vezes para todos. Consegui elaborar, então, uma lista deles, na ordem de frequência com que aparecem no aconselhamento. Não se trata, porém, da última palavra na questão, mas é apenas o quadro geral da situação, segundo me informaram aqueles com quem falei. Talvez o leitor modifique a ordem em que os apresento, o que não significa um desacordo entre nós, mas sim que há diferenças na experiência. Nessa questão ainda me encontro aberto a debates. Damos abaixo a lista dos problemas mais comuns na ordem de frequência. O novo crente apresenta: 1. Desinteresse em reunir-se com o conselheiro para o aconselhamento. 2. Dificuldade em obter a certeza de salvação. 3. Contínuos problemas com senso de culpa. 4. Inconstância no momento devocional e estudo bíblico. 5. Temor de identificar-se publicamente com Cristo. 6. Envolvimento com uma igreja fraca ou liberal. 7. Forte oposição da família e amigos quanto ao Evangelho.
8. Dificuldade em acreditar na sinceridade do conselheiro. 9. Sérios problemas de ordem intelectual. 10. Tendência para tomar posições extremas em algumas áreas de doutrinas questionáveis ou certos aspectos da vida cristã. Devotaremos o restante desse capítulo a oferecer ideias práticas para a solução desses problemas. Examinaremos as possíveis causas e as medidas a serem tomadas para a solução deles. Seria impossível enumerar todas as causas prováveis de certos problemas, por isso eu me limitarei a examinar as mais comuns. O resto fica com a orientação do Espírito Santo para cada um e com a experiência obtida no trabalho de aconselhamento com pessoas que apresentam tais problemas. Primeiro, desinteresse em reunir-se com o conselheiro. Esse desinteresse em comparecer às reuniões com o conselheiro é o maior problema que encontramos nesse trabalho. Muitas das pessoas que fazem uma decisão por Cristo ou numa reunião ou numa conversa pessoal, estranhamente não se interessam pela assistência pessoal após a conversão. E esses problemas podem surgir mais tarde também, depois de iniciado o processo de aconselhamento. Nem sempre surge antes, no início do nosso trabalho com o crente. Eu gostaria de oferecer algumas ideias quanto às prováveis causas e algumas sugestões de soluções, mas confesso francamente que existem muitas situações que não se ajustam à análise que estou fazendo. Examinamos primeiramente as possíveis causas. Em todos esses anos de trabalho, tenho aprendido que a principal razão para uma pessoa mostrar-se relutante em reunir-se com um conselheiro é uma conversão insincera. O melhor modo de colocar o problema é dizer que a pessoa provavelmente não é crente de verdade. Sua conversão pode ter sido insincera por várias razões. Talvez tenha feito a oração de entrega a Cristo numa conversa de evangelização pessoal, apenas para ficar livre do crente que lhe falava de Cristo. Isso acontece muitas vezes com indivíduos que fazem o trabalho de evangelização, quando ainda estão aprendendo a testemunhar, e não possuem o discernimento espiritual de um crente mais experimentado. Outras vezes pode ser que a entrega tenha sido feita durante uma campanha evangelística, ou num programa evangelístico, ou na exibição de um filme, sendo por isso de natureza puramente emocional. Nem o intelecto, nem a vontade do indivíduo intervieram na decisão. Num caso desses, a pessoa não se arrependeu realmente, nem recebeu a Cristo como Salvador. Quando tratarmos do problema dos que não possuem certeza de salvação, discutiremos mais detalhadamente os elementos da verdadeira decisão por Cristo. Embora possa haver outras razões para uma conversão insincera, o ponto importante a se compreender agora é que esse pode ser o problema que está causando o desinteresse do novo crente em reunir-se com o conselheiro. Outra causa possível do desinteresse em comparecer às aulas de aconselhamento é uma oposição satânica. O período em que o crente é mais vulnerável ao inimigo é logo após sua conversão. Será fácil lançar todo tipo de dúvida em sua mente. O inimigo procurará fazê-lo sentir-se um tolo, questionará a validade de sua crença, tentará convencê-lo a não falar de sua decisão. E usará de muitos outros artifícios enganadores, a fim de impedir o crescimento do novo crente em Cristo. Como isso é altamente provável nos casos em que o recém-convertido se mostra desinteressado em reunir-se com o conselheiro, este deve estar pronto para combater o inimigo. Lembremos-nos da advertência de 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o novo convertido seria uma excelente presa para ele. É preciso que o protejamos. Lembremos-nos também da promessa de Tiago 4, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A pressão do grupo também desempenha um importante papel nessa questão do desinteresse. Logo que a pessoa faz sua decisão por Cristo,
Seus amigos e parentes procuram impedir seu crescimento por não desejarem que ela se modifique. Tentarão monopolizar sua atenção e seu tempo para que ela não possa observar um momento devocional particular ou não vá aos cultos e reuniões. Às vezes, eles a ridicularizam e a diminuem, quando ela persiste em seguir a Cristo. Esses e outros tipos de pressão social têm um poder muito grande para forçar o novo crente a reconsiderar sua entrega a Cristo e fazer com que recuse o trabalho de assistência pessoal. Por vezes, o problema será simplesmente uma incompreensão dos objetivos e da necessidade de um trabalho de aconselhamento. O novo crente não entende por que o conselheiro quer reunir-se com ele para o estudo. Pode ser que já tenha sido enganado muitas vezes por pessoas que, com segundas intenções, haviam se interessado por ele e se mostrado amigas. A vida ensinou-o a não confiar nos outros. Se estiver inseguro quanto aos objetivos do trabalho de aconselhamento, fatalmente terá uma certa dúvida em reunir-se com o conselheiro. Talvez seja essa a razão de sua relutância em encetar os estudos do aconselhamento. Embora possa haver outras causas para que um novo crente não queira reunir-se com o conselheiro, as que examinamos acima bastam para termos um ponto de partida na compreensão do problema. Contudo, passemos adiante e vejamos alguns meios de solucioná-lo. O primeiro deles é a oração. É um instrumento eficaz na solução desse problema. Paulo, em suas cartas, estava sempre mencionando suas orações em favor dos novos crentes. Uma intercessão contínua muito fará no sentido de modificar a disposição do recém-convertido. Aliás, esse princípio é fundamental e se aplica a todos os problemas de aconselhamento. Existe outro meio de solucionar o problema. Trata-se de salientar a necessidade do crescimento espiritual na vida do crente. Tenho encontrado muitas pessoas que erroneamente pensam que a fé cristã consiste apenas em receber a Cristo e nada mais. Se for o caso, precisamos mostrar ao novo crente que é necessário também crescer em Cristo. É preciso explicar-lhe que enquanto for uma criancinha, entre aspas, faz necessário que alguém atue como seu pai, entre aspas, alimentando-o, protegendo-o e, entre aspas, nutrindo-o espiritualmente, até que ele seja suficientemente forte para fazê-lo por si mesmo. Muitas vezes isso desfaz as ideias erradas quanto ao nosso interesse em realizar os estudos de aconselhamento. Quanto aos que suspeitamos não serem realmente convertidos, será preciso que analisemos com eles os aspectos da vontade, intelecto e emoções e sua relação com a verdadeira conversão. Na próxima subdivisão do capítulo, examinaremos esse aspecto mais profundamente. O ponto mais crucial na solução desse problema é levar o novo convertido a abrir-se com o conselheiro e declarar sinceramente por que não deseja o aconselhamento. Nem sempre conseguimos convencer a pessoa a concordar com o trabalho. Entretanto, com um bom entendimento do que acabei de expor, a probabilidade de sucesso nesse sentido tem sido acima da média. Continuemos a insistir nas aulas. Não permitamos que 1, 2 ou mesmo 3 falhas nos desanimem no trabalho. Se depois de várias tentativas não conseguimos nada, então passemos para outra pessoa, mas deixando sempre aberta a possibilidade de um contato posterior com aquele crente. O mínimo que se deve fazer, então, é tentar que este pelo menos se integre a algum tipo de comunhão cristã, mesmo que não esteja disposto a participar do trabalho de aconselhamento pessoal.